Olá a todos, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o Rede Verdade aqui na sua TV Arapuã. E os destaques do programa de hoje, para você que vai ficar conosco ligado até às 14 horas, daqui a pouco direto de Brasília, nosso correspondente Napoleão de Castro vai trazer informações sobre o lançamento do livro em nome do senador José Maranhão. A presidente do TRE, a doutora Fátima Bezerra, está lá em Brasília para esse lançamento oficial do livro do ex-senador José Maranhão. E daqui a pouco o nosso repórter, ele vai trazer as informações do Napoleão de Castro, direto da capital federal, com essas e muito mais informações do que está acontecendo, né, no rame-rame da política, as informações também lá do Congresso Nacional com o nosso querido Napoleão de Castro. Daqui a pouquinho ele entra no ar com a gente e traz as informações para você. E já aqui no estúdio, nós teremos uma conversa muito importante hoje com o deputado estadual Felipe Leitão, ele que tem assento na Assembleia Legislativa da Paraíba, ele que está no meio do centro também dos grandes debates da política do estado, e vamos começar uma conversa importantíssima com ele. Daqui a pouquinho você vai ficar ligado com a gente. Está no ar o Rede Verdade de hoje. Muito boa tarde, Paraíba. Muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã. Está no ar a partir de agora o programa Rede Verdade. E hoje nós temos um entrevistado de peso da política da Paraíba, o deputado estadual Felipe Leitão, o nosso convidado do Rede Verdade de hoje. Deputado Felipe Leitão, boa tarde, satisfação tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Arapuã, do programa Rede Verdade, a todos que fazem esse programa de grande audiência. E que grata surpresa boa poder encontrá-lo nessa bancada, Rudinei, que eu considero assim uma das maiores revelações do jornalismo paraibano, radialismo e agora apresentador de TV. Obrigado. Meus parabéns e quero me colocar aqui à sua disposição para quaisquer que sejam os questionamentos. Deputado, a Assembleia Legislativa da Paraíba, ela tem passado por momentos às vezes acalorados. Na última sessão, na penúltima, né? A última foi hoje, que aconteceu de forma itinerante, mas na sessão de ontem, um acaloramento aconteceu nos bastidores entre o presidente Adriano Galdino e o deputado Valber Virgulino, que no meio da sessão, ele quis colocar um áudio de uma informação que ele tinha para ser divulgada no momento da sessão. A informação é que, nos bastidores, a presidência, ela obstruiu esse passar do áudio do deputado Valber Virgulino e teve lá um princípio de bate-boca entre os deputados. Como é que o senhor vê essa situação e o que diz o regimento interno da Assembleia de não poder publicar esses áudios ou vídeos no momento da sessão? Olha, veja bem, foi uma pequena querelazinha no afã do debate. O deputado Valber Virgulino, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, sempre quando ele vai à tribuna, sempre quando ele entra no debate, ele entra de uma forma mais efusiva, né? É uma característica que é peculiar de Valber, mas o presidente Adriano Galdino, com uma serenidade que lhe é peculiar, tranquilidade, conduz aquela casa com muita sabedoria, com muita maestria e soube administrar bem a situação. O regimento interno da casa, e aí isso não é novidade para Valber nem para nenhum outro deputado e deputada, já faz muito tempo que lá na Assembleia, os deputados, quando vão utilizar a tribuna, eles passam vídeo sim, mas vídeo sem áudio. Eu mesmo ontem fui apresentar um projeto de lei de nossa autoria, que inclusive foi votado no dia de hoje, e coloquei um vídeo lá. Antes de haver essa querela, digamos assim, esse desentendimento, eu mesmo já tinha solicitado, no uso da minha fala na tribuna, que a produção da Assembleia, a equipe técnica da Assembleia, disponibilizasse um vídeo para que eu pudesse formatar melhor a nossa fala. E aí sem o áudio, eu já fui logo avisando ao pessoal, mas toda a equipe técnica da Assembleia e todos os deputados sabem que... O deputado Valber não sabia que tinha essa proibição? Sabia ou então quis polemizar. Você acha que foi alguma forma de provocar? Às vezes faz parte do jogo político, faz parte lá dos embates na Assembleia, você querer, às vezes, polemizar, às vezes virar manchete ou algo do tipo assim, mas não sei se no afã, naquele calor do debate, ele pode ter esquecido
né, dessa passagem no regimento interno da Assembleia, assim como é em Brasília. Se você for lá na Câmara Federal ou no Senado, só quem tem direito à voz são os deputados federais e no Senado só quem tem direito à voz são os senadores. Valber queria reproduzir um áudio, né, de uma outra pessoa no celular dele, no microfone da Assembleia, como se você estivesse dando o púlpito da Assembleia, dando o microfone da Assembleia, que na sessão é sagrado, é reservado só aos deputados, né, nas sessões ordinárias, como se ele estivesse dando espaço para outra pessoa de fora, outro personagem de fora, fazer meio que um pronunciamento na sessão ordinária de ontem. E aí o presidente, com a sabedoria que lhe é peculiar, com a serenidade e o conhecimento do regimento que o tem, ele soube administrar toda aquela situação e depois, quando acabou a sessão, o próprio Valber também reconheceu o excesso dele, pediu até desculpas, foi até humilde, pediu até desculpas ao presidente Adriano Galdino e eles se entenderam e a casa lá já está na mais perfeita harmonia. A gente veio agora, por exemplo, da sessão. Terminou a sessão ordinária agora, votamos o último projeto de lei e começou uma sessão especial, que a sessão hoje é no Parque de Exposições. É do Parque de Exposições. De forma itinerante. De forma itinerante. É uma maneira de prestigiar. Está acontecendo no Parque de Exposições a Feira do Agronegócio. E aí muitas pessoas representando o Cariri paraibano, representando as mais diversas regiões do estado da Paraíba, e a Assembleia dá uma demonstração, o presidente Adriano Galdino e a mesa diretora, e todos os deputados e deputadas da Assembleia dão uma demonstração de que estão apoiando o agronegócio, de que irão caminhar de mãos dadas para cada vez mais fortalecer o agronegócio do estado da Paraíba. Que o agronegócio ele tem gerado muito emprego, muita renda, sobretudo no interior do nosso estado. E aí a Assembleia dá uma demonstração, porque a sessão da Assembleia Legislativa é uma coisa sagrada, é uma coisa muito importante, onde tem vários projetos de muita relevância sempre na pauta, e a Assembleia hoje se fez presente lá no Parque de Exposições, justamente para prestigiar, para dar a tamanha grandeza que o agronegócio merece, para chamar a atenção e gerar cada vez mais políticas públicas que venham a fortalecer o agronegócio aqui no estado da Paraíba. Deputado Felipe Leitão, como é que o senhor tem acompanhado os últimos episódios da política de João Pessoa? A nossa capital tem vivido dias de uma política muito acalorada e as informações últimas, ontem mesmo, a gente trouxe aqui na Rádio Arapuã e também na TV Arapuã, a fala do deputado Gervásio Maia, presidente do PSB, partido do governador João Azevedo, também aliado do prefeito Cícero Lucena. Parece que há um estremecimento agora, de fato. Ontem, as palavras do deputado Gervásio foram essas: nós não queremos mais cargos no governo Cícero Lucena. Ou seja, ele citou até que já fazia muito tempo que o governo estava no fim. Como é que o senhor recebe essas informações? O senhor que conhece ambas as partes, o senhor é próximo também do prefeito Cícero e também conhece o deputado Gervásio. Com certeza, eu acho que às vezes, no afã, no calor da emoção, um ou outro parlamentar, como foi o caso do deputado Gervásio Maia, profere alguma palavra mais dura, digamos assim, em torno dessa aliança do PSB com a gestão do prefeito Cícero Lucena, com o PP, digamos assim, que inclusive o PP tem o vice-governador do estado, Lucas Ribeiro. Então o prefeito Cícero Lucena foi construtor da reeleição do governador João Azevedo, teve uma participação importante, sobretudo no quesito lealdade. Sobretudo no quesito lealdade, correção. A gente viu que o prefeito Cícero trabalhou, arregaçou as mangas em prol da reeleição do governador João Azevedo, sempre muito correto. E o governador João Azevedo sempre muito correto também para com o prefeito Cícero Lucena. Isso aí é inegável. O que é que tentou se mostrar nas eleições estaduais agora. E nas eleições do próprio prefeito Cícero. Isso já foi demonstrado lá em 2020, quando Cícero foi eleito pela terceira vez prefeito de João Pessoa e pela primeira vez apoiado pelo PSB, pelo grupo do governador João Azevedo, era mostrar que essa união de governo do estado com prefeitura municipal de João Pessoa, eles sendo aliados, a cidade de João Pessoa só teria a ganhar com esse somatório de forças, digamos assim, de governo do estado e prefeitura trabalhando em parceria. Porque antes o que acontecia era aquela política do quanto pior melhor, aquela política que o prefeito era de um lado de João Pessoa, o governador era de outro, e aí quando se tinha uma obra, a prefeitura não liberava o alvará, quando se tinha um terreno do governo do estado para fazer uma obra de grande porte para a prefeitura, de um cunho social importantíssimo,
governador emperrava. Enfim, ficava aquelas questões menores da política. Quem perdia era o cidadão pessoense. Então, o governador João Azevedo tem feito, né, tem dado a João Pessoa uma gama de obras estruturantes em parceria com o prefeito Cícero. João Pessoa tem ganhado muito com essa parceria que vem dando muito certo entre o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena. E eu acho que só quem pode, digamos assim, pôr panos quentes, quem pode resolver essa questão é o líder maior desse partido. O deputado Gervásio é o presidente estadual, mas me perdoe, quem é o líder maior, o maior expoente do PSB é o governador João Azevedo. Isso é um líder inconteste e tenho certeza que no momento oportuno ele irá chamar as rédeas, vou até usar uma expressão assim, feita à ordem, né, que na política se usa muito essa expressão, e irá dialogar com os membros do PSB, com os diretorianos, até porque é natural, em todo partido, Rodinei, há divergência. Né? No PT a divergência, no PSD, o meu partido a divergência, no PP, né, do PSB. Então, um partido plural, como é o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, né, cada um tem um pensamento, né, cada um tem uma ideologia diferente. Você vê, na Assembleia são 36 deputados. Cada deputado tem um pensamento diferente, né, tem uma ideologia diferente. Então, nos partidos não são diferentes. No PSB tem várias correntes, mas a maioria, né, defende o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena. Para corroborar com a sua informação, a orientação do governador João Azevedo. Pronto, o senhor falou agora em duas coisas. O senhor falou agora em duas coisas, eu quero corroborar com a sua informação. E no final o senhor falou, João Azevedo. Há momentos atrás, o governador João Azevedo, ele esteve em um evento, a imprensa da Paraíba esteve lá, a nossa TV e também a Rádio Arapuã estiveram juntas fazendo essa cobertura, e o governador deu uma declaração sobre esse tema, né? O governador deu declaração sobre esse tema. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa informação, né? Vamos ouvir o que disse o governador João Azevedo em relação a esse tema da aliança com o prefeito Cícero Lucena. A entrevista foi concedida agora e simultaneamente nós vamos trazer para os nossos telespectadores. Vamos ouvir. Não existe essa questão de distanciamento, existe a liberdade que o PSB dá a cada parlamentar seu de emitir sua opinião sobre qualquer fato. Não existe censura por parte de presidência, por parte dos membros que fazem o PSB, no sentido de que o deputado emita a sua opinião, mas são opiniões individuais. Quando o partido for, evidentemente, para a disputa no próximo ano, aí terá uma posição única e coesa, não tenha dúvida nenhuma. Mais distanciamento o senhor nega? Não, claro que não. Ontem mesmo estava com o prefeito Cícero Lucena lá em Brasília, tratando de interesses comuns. Isso faz parte. Então está descartada a possibilidade do PSB lançar um candidato para disputar? Não vai lançar. O PSB não vai ter candidato. O PSB já disse, e eu disse repetidas vezes, que eu quero que, inclusive, até a chapa se repita. Eu já disse isso várias vezes. O vice-prefeito Léo Bezerra tem associado essa... Está aí o que disse o governador João Azevedo. Lhe satisfez essa resposta do governador? Era aquilo que o senhor esperava que o governador falasse nesses dias? Sem dúvida, justamente o que eu estava falando agora há pouco. E quando o governador João Azevedo, ele chamar os dirigentes do PSB, quando ele explicar a importância da continuidade desse projeto e dessa parceria que tem dado muito certo e tem feito um bem danado à cidade de João Pessoa, tenho certeza que ele, na condição de líder que irá convencer ali um ou outro que esteja um posicionamento ou uma visão, digamos assim, diferente. Mas eu acho que o governador foi muito claro, né? Inclusive eu não tinha assistido ainda, não tinha visto ou ouvido essa fala do governador João Azevedo, eu tinha ouvido em outras oportunidades e assistido o governador sempre que Essa foi de alguns minutos atrás. Pois é, como eu estava na sessão, primeira mão aqui agora na TV na parte da exposição, primeira mão, exclusividade, né? Então eu ainda não tinha visto esse pronunciamento do governador, mas eu tinha visto em outrora várias outras declarações do governador, onde ele perentoriamente diz que vai manter a aliança com o prefeito Cícero Lucena, e agora ele foi mais além. Ele disse que o PSB não terá candidatura. Eu ouvi isso, não sei se você... Se você ouviu... Foi assim que eu acompanhei. O PSB não terá candidatura. Inclusive, eu defendo a manutenção da chapa. Ele falou e foi muito claro. E até ainda falou sobre a questão da reedição da chapa Cícero Lucena e o vice apoiado pelo PSB, o Léo Bezerra. Pois é, o Léo Bezerra. Então, eu acho que essa declaração aí do governador não deixa margem, né, mais para interpretações. Eu acho que o governador agora foi muito claro. Eu acho que até, Rodinei, após essas declarações aí de hoje, eu acho que a turma do PSB, né, vai ser mais comedido
em emitir algumas declarações no sentido contrário. Porque o governador foi muito incisivo, foi muito cristalino, digamos assim, a declaração dele. Deputado Felipe Leitão, peço ao senhor licença só um pouquinho. A gente vai direto à capital federal, a Brasília. Quem está conosco por lá, trazendo informações direto de Brasília, é o nosso correspondente Napoleão de Castro, que está no centro dos debates da política nacional. E hoje tem um momento importante para a Paraíba, o lançamento do livro, né, em nome do ex-governador e ex-senador José Maranhão, a doutora Fátima Maranhão, que é presidente do TRE da Paraíba, está por lá para acompanhar esse lançamento de forma presencial. E o nosso Napoleão de Castro traz as informações a partir de agora. Um abraço, Napoleão. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Nesta quarta-feira vamos destacar a homenagem que recebeu ontem aqui no Congresso Nacional o senador José Maranhão, ex-deputado estadual, federal, senador da República e governador do nosso estado. Na publicação do Senado dos grandes nomes, dos grandes vultos da história política do país, tivemos o lançamento ontem da obra que referenda a história de José Maranhão na política brasileira. Uma unanimidade, pelo que a gente pôde mais uma vez constatar. Presença maciça da representação paraibana, governador do estado, o prefeito Cícero, representação da Assembleia Legislativa, de diversos municípios e de diversos setores da nossa sociedade, do mundo jurídico, da atividade empresarial. E, claro, também da classe política brasileira representada aqui no Congresso Nacional. Um evento como poucos que eu já pude testemunhar nestas 2 décadas de cobertura aqui no Congresso Nacional. Um dos coautores que subscrevem essa obra é o professor Salles Gaudêncio, que muitos anos esteve ao lado de Zé Maranhão como secretário de Estado e também no dia a dia da sua vida política. E ele falou para a gente como é que conseguiu compilar, né, essa história para colocar exatamente nesse livro. E essa homenagem é uma retribuição o que fez Zé Maranhão como senador por 2 vezes nessa casa, como governador da Paraíba, como deputado estadual, como deputado federal e, sobretudo, com a preocupação de pensar a Paraíba através das ações de infraestrutura, como a agricultura, a açudagem e, sobretudo, com a educação. Quem deu destaque também no seu discurso foi o governador João Azevedo, falando, inclusive, da história de que quer conhecer um homem, enfrenta esse homem na política, numa disputa eleitoral. E você vai saber o seu caráter e a sua formação. E aí ele rasgou elogios ao ex-governador, ao ex-senador José Maranhão. A história de José Maranhão com a Paraíba, a identificação dele é muito importante e nós sabemos do legado que ele deixou, mas acima de tudo da relação humana que ele tinha com todas as pessoas que o circundavam. E eu disse ali claramente, você quer conhecer alguém, tenha um como adversário. E aí você vai saber como essa pessoa verdadeiramente se comporta. A reportagem do Rede Verdade ouviu também a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão, presidente do TRE, esposa de José Maranhão, que esteve bastante emocionada nesse evento de ontem aqui em Brasília. É um dia de muita emoção. Emoção como companheira que fui de Maranhão durante tantos anos. Caminhamos juntos em tantas jornadas. Sonhamos, sofremos, choramos, sorrimos, mas sobretudo amamos muito. E este amor que nós temos a Zé Maranhão, eu, a família, os amigos, a Paraíba também tem. E é isso que mais me emociona. É saber que o nome de Zé Maranhão vai ficar vivo pelo exemplo de vida, pela dignidade do comportamento, pelas ações que empreendeu. E este nome sirva de parâmetro, sirva de modelo para toda a juventude, para que todos possam saber, conhecer sua história e saber que existe a boa política e nós temos a obrigação e o dever de fazer o bem, de cuidar do outro, de lutarmos para uma democracia ampla, de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. Esse é o perfil de Zé Maranhão, que hoje recebe essa homenagem do Senado. E é esse perfil e é esse exemplo que enche de alegria o meu coração por partilhar com os paraibanos essa alegria. São essas as informações desta quarta-feira de notícias do Congresso Nacional. Napoleão de Castro. Um abraço, Napoleão. Obrigado a você por ter trazido essas informações direto da nossa Brasília, nossa capital federal, onde tem o centro dos debates da política. E essa informação é muito importante para a Paraíba, esse reconhecimento
ao ex-governador, ao ex-senador José Maranhão, pelo trabalho que fez durante todo o período em que esteve militando na política da nossa Paraíba. Daqui a pouco, após o intervalo, nós retomaremos a entrevista com o deputado estadual Felipe Leitão. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não saia daí, Rede Verdade volta já.